Oi, eu sou o Felipe, mas não o Felipe Neto. O que significa que eu não sou um grão-mestre internacional, melhor enxadrista da humanidade. Calma, relaxa aí que eu te garanto que ainda nesse vídeo eu vou mudar a forma como você enxerga o xadrez, com a ajuda do Felipe Neto. Caso você não esteja ciente do que eu tô falando, o que eu duvido muito, já que virou um estranho esporte nacional se importar demasiadamente com o que o Felipe Neto faz ou diz, eu vou tentar te dar o melhor mini resumo possível. O transtorno de personalidade histriônica impede que o indivíduo... Tá bom, mas resumido, algum tempo atrás o Felipe Neto comemorou ter vencido uma partida contra um turco. Ele teria dado um checkmate apenas capturando um peão. Só que a alegria não durou muito porque descobriram que ele estava usando bots para prever as jogadas. Ele abriu uma partida contra um adversário online e uma partida contra um bot. Então o movimento que o adversário fazia, ele fazia contra o bot. A resposta do bot era a melhor e ele reproduzia contra o jogador online. Assim, o enxadrista iniciante Felipe Neto virou um grão-mestre da noite pro dia. Uma curadoria do site percebeu e acabou banindo ele da plataforma. Depois ele pediu desculpas e disse que não usou bot. Na verdade, quem usou bot foi o cara que ensinava ele a jogar. A culpa não é minha, é que eu conheço um cara que conhece um cara. Mas esse é o gancho para um tema muito interessante, né? O que tem de tão especial no xadrez que o faz tão fácil de aprender, mas tão difícil de dominar? E como coisas não vivas conseguem jogar esse jogo? Por que o xadrez ainda é usado como medição de intelecto? É aqui que o vídeo começa de verdade. Hoje nós vamos falar sobre quando nós começamos a usar robôs para jogar xadrez no nosso lugar e como isso nos tornará inúteis. Então fica por aí que eu garanto que as coisas só ficam mais esquisitas a partir daqui. Vem comigo que eu vou te ensinar como jogar igual uma máquina. Digo, igual ao Felipe Neto. Ou melhor, igual a um turco. As origens do xadrez foram bem documentadas por estudiosos e historiadores como Harold James Murray, que escreveu A History of Chess, e David H. Lee, que escreveu The Chinese Game of Chess. Ambos escreveram obras importantes historiograficamente, apesar de apontarem maternidades diferentes. De acordo com Murray, o xadrez se originou na Índia, enquanto Lee argumenta que se originou na China. As teorias mais aceitas a respeito de sua origem remontam à Índia antiga, onde um jogo conhecido como chaturanga era jogado lá no século VI. Chaturanga significa 4 divisões em sânscrito. Era um jogo estratégico jogado em um tabuleiro de 64 quadrados, usando dados, e apresentava 4 tipos de peças: o rei, o ministro, o elefante e o cavalo. O jogo acabou se espalhando para a Pérsia, onde era conhecido como Shatranj. Assim foi desenvolvido e refinado. A versão persa do jogo, popular entre a nobreza, apresentava novas peças como a torre e o peão. Da Pérsia, o xadrez se espalhou para o mundo islâmico e eventualmente para o Império Bizantino, onde era conhecido como Zatrikion. No século X, o xadrez chegou ao Ocidente, onde foi apresentado aos mouros espanhóis pelos conquistadores islâmicos. No Ocidente, o xadrez passou por novas mudanças e evolução com a adição de novas peças, como a rainha e o bispo. A versão moderna do xadrez que conhecemos hoje começou a tomar forma por volta do século XV na Europa. E foi justamente na Europa medieval que começa a surgir a primeira coisa não humana capaz de vencer os melhores enxadristas. Não eram bots, mas o turco mecânico, também conhecido como jogador de xadrez automático, era uma máquina de jogar xadrez construída no final do século XVIII pelo inventor húngaro Wolfgang von Kempelen. O turco foi feito para se parecer com uma figura humana sentada atrás de um armário, e era capaz de jogar uma partida de xadrez contra oponentes humanos. Foi inicialmente apresentado à corte dos Habsburgos em Viena, mais especificamente à Imperatriz Maria Teresa, e mais tarde percorreu a Europa e a América, onde derrotou muitos jogadores de xadrez proeminentes da época. Mas como você pode imaginar, o turco não era necessariamente um autômato. O turco era operado por uma série de dispositivos mecânicos e engrenagens escondidas dentro do gabinete, que eram controladas por um operador humano que se sentava escondido ali dentro. O operador podia ver a partida através de um jogo de espelhos e era capaz de mover as peças puxando alavancas. O turco era capaz de mover as peças com rapidez e precisão e era capaz de tomar decisões estratégicas comparáveis às de um habilidoso enxadrista humano, porque realmente era um. O turco foi uma sensação na época e muitas pessoas estavam convencidas de que era uma máquina mesmo que podia jogar xadrez sozinha. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O que é interessante de se notar, já que desde muitos séculos atrás, os seres humanos já se fascinavam com a ideia de uma máquina
capaz do intelecto comparável ao humano para executar os movimentos de um jogo tão complexo. Por isso, o turco não era o único jogador de xadrez supostamente autômato da sua época, e outros dispositivos semelhantes foram construídos nos séculos seguintes, até finalmente a ilusão do turco se tornar uma realidade, com as inteligências artificiais. A classificação Elo, em resumo, é um método estatístico utilizado para se calcular o quão bom é um jogador em relação aos outros jogadores de xadrez, inventado pelo físico americano Arpad Elo e utilizado no ranking da FIDE, organização que regulamenta o xadrez como competição e classificação. Foi nessa métrica que o Azeri, que é como chamamos quem nasce no Azerbaijão, Garry Kimovich Kasparov, se manteve no primeiro lugar até a sua aposentadoria em 2005. Pergunte a todos os enxadristas que conhecer e 9 em cada 10 vão citar Kasparov como o melhor jogador que já existiu. E nem por isso ele foi páreo para um jogador melhor que ele. O tatataraneto do turco. Essa caixa de metal. Foi em 1997 que o melhor jogador do mundo foi derrotado pelo supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM em uma partida que parou o mundo. A partida durou 6 jogos e Kasparov venceu o primeiro jogo, mas o Deep Blue venceu os 3 jogos seguintes e a última partida terminou empatada. Esse momento foi significativo na história da inteligência artificial e do xadrez porque marcou a primeira vez que um computador derrotou um campeão mundial em um título, em uma partida em condições de torneio. Deep Blue era uma máquina avançada feita só para jogar xadrez que usava uma combinação de poder de computação de força bruta e algoritmos sofisticados de inteligência artificial para analisar e tomar decisões. Um jogador humano médio pode prever cerca de 3 jogadas possíveis. Já um grande mestre como Kasparov consegue prever de 15 a 20 jogadas, apenas um pouquinho distante do Deep Blue, que era capaz de avaliar e analisar até 200 milhões de posições por segundo. Além disso, a máquina foi capaz de usar o seu banco de dados de jogos anteriores para calcular suas decisões, o que lhe deu uma vantagem considerável sobre Kasparov e sobre a humanidade como um todo. A partida foi significativa não apenas pelo resultado, mas também pela maneira como demonstrou os rápidos avanços da inteligência artificial e na tecnologia de computação. Na época, muitos especialistas acreditavam que levaria décadas até que um computador pudesse derrotar um campeão mundial humano, mas a equipe do Deep Blue conseguiu isso em apenas alguns anos. Kasparov, no entanto, não se acanhou em nenhum momento em dizer que discordava do resultado da partida. Ele alegava que a partida não foi justa e que a equipe da IBM trapaceou, ajustando a máquina durante a partida. Era quase como se o turco estivesse sendo controlado por alavancas de novo. Ele também argumentou que a partida não foi um verdadeiro teste de inteligência artificial, já que o computador só conseguiu vencer porque foi capaz de testar as possibilidades de movimentos por força bruta, diferente de um ser humano que refina as jogadas através da criatividade. Apesar disso, a partida é amplamente considerada um marco significativo no desenvolvimento da inteligência artificial e a sua capacidade de imitar a inteligência humana. Mas é claro que esse não é o limite. Afinal, sequer foi aí que as inteligências artificiais começaram a jogar xadrez. Para entender melhor a história da inteligência artificial envolvendo o xadrez, a gente deve voltar à década de 50, com o primeiro programa de xadrez de computador, escrito por Alan Turing, ateu, homossexual e pai da computação. Ele vinha trabalhando nesse projeto desde 1946, mas conseguiu colocá-lo em prática em 51. No entanto, foi somente nas décadas de 70 e 80 que os programas de xadrez de computador começaram a se tornar mais sofisticados e eram capazes de competir com jogadores humanos mais treinados. Um dos nomes importantes para esses avanços foi o enxadrista David Levy. Durante uma festa na casa do pesquisador de IA David Michie, em 1968, Levy foi desafiado para um jogo de xadrez por John McCarthy, pioneiro das ciências da computação. Depois de perder a partida, McCarthy disse que Levy podia até ter ganho, mas em menos de 10 anos um robô ganharia dele. Descrente diante daquele absurdo, Levy propôs que eles apostassem, e assim eles oficializaram o acordo em 1.250 libras.
Muitos avanços foram feitos e Levi seguiu vencendo todas as IAs que lhe colocavam como oponente. Até que em 1978, ironicamente, exatos 10 anos depois, Levi disputou uma partida contra o Chess 4.7. O jogo durou 6 partidas e Levi venceu 4, com uma terminando em empate. Tecnicamente, ele venceu o jogo, mas ainda assim, uma dessas partidas foi vencida pela IA, sendo assim a primeira vez que uma máquina ultrapassou um mestre em xadrez. Nos anos seguintes, os programas de computador que jogam xadrez continuaram a melhorar, com o desenvolvimento de algoritmos mais avançados e maior poder de computação. Um dos marcos mais significativos desse período foi a partida entre Bell e o mestre internacional Joel Benjamin em 1983. Bell, que foi desenvolvido por uma equipe liderada pelo cientista da computação Ken Thompson, conseguiu derrotar Benjamin em uma partida, marcando a primeira vez que um computador derrotou um jogador humano nas condições de um torneio. Em 2017, o AlphaZero, desenvolvido pela DeepMind, subsidiária da Alphabet, causou sensação ao derrotar não o melhor jogador, mas a melhor IA de xadrez do mundo, o Stockfish, em um jogo de 100 partidas. Foi assim que uma IA superou uma IA. Para que os desenvolvimentos continuem, os seres humanos sequer fazem parte dos testes agora. O AlphaZero foi treinado em uma rede neural e aprendeu sozinho a jogar xadrez, jogando contra si mesmo, sem o uso de nenhum conhecimento fornecido por humanos além das regras. O futuro da inteligência artificial no jogo de xadrez provavelmente verá avanços e melhorias contínuas nas capacidades de processamento de dados, mas também na capacidade de aprender e melhorar por conta própria. Outra área de interesse é o uso de IA para criar aberturas novas e únicas no xadrez. Embora os mecanismos atuais sejam capazes de analisar posições e encontrar erros táticos, eles não têm criatividade para apresentar ideias novas e exclusivas. É possível que no futuro a IA seja capaz de criar novas e únicas aberturas de xadrez nunca antes vistas, o que mudaria a forma como o jogo é jogado. Dá pra perceber que criar uma IA que joga xadrez vai muito além do próprio xadrez em si. O xadrez é um jogo altamente complexo e as habilidades e estratégias necessárias para jogá-lo bem podem ser aplicadas a outras áreas, como em tomada de decisões, solução de problemas e planejamento estratégico. À medida que os programas de xadrez de inteligência artificial se tornam mais sofisticados, eles podem ser usados para treinar e desenvolver essas habilidades em humanos. Sim, um computador segue sendo o melhor jogador de xadrez do mundo e provavelmente permanecerá assim para sempre, mesmo que uma inteligência artificial nunca consiga ser o jogador de xadrez perfeito. Bom, existem várias razões pelas quais uma inteligência artificial pode não ser capaz de prever todos os movimentos no xadrez. Uma das principais razões é a complexidade do jogo. O xadrez é um jogo altamente complexo com muitos movimentos e combinações possíveis. Com o tabuleiro em sua posição inicial, são possíveis 20 movimentos. Depois da primeira peça mexida, são possíveis 400 movimentos. O jogo de xadrez como um todo tem cerca de 10 elevado a 40 posições. Para você ter uma ideia, o número de átomos no universo observável é de 10 elevado a 18. Então você deveria ser capaz de calcular todos os átomos do universo ao nosso redor 2 vezes antes de conseguir calcular um jogo de xadrez em todas as suas possibilidades. Outra razão pela qual uma IA pode não ser capaz de prever todos os movimentos no xadrez é que o jogo não é totalmente determinístico. Ou seja, o resultado de um jogo de xadrez não é determinado apenas pela posição inicial e pelas regras do jogo. Jogadores humanos podem tomar decisões imprevisíveis, e o jogo pode tomar rumos inesperados com base nas estratégias táticas e emoções dos jogadores. Isso torna difícil para uma IA prever o resultado exato de um jogo, já que para isso ela precisa esperar que o jogador do outro lado vai usar o mesmo método que ela. Um método 100% racional. O campo das inteligências artificiais ainda está na sua infância. O seu uso no xadrez, então, nem se fala. Ainda é fascinante ver tudo que avançamos, mas quando usamos algo que uma IA não tem, a nossa imaginação, para prever todas as possibilidades futuras, fica claro que ainda temos um longo caminho para trilhar. E ainda assim, no final desse caminho, uma IA seria incapaz de prever todos os movimentos de um jogo.
O máximo que ela faz é ser ridiculamente e inalcançavelmente melhor do que nós. O que já aconteceu. Uma IA não precisa ser Deus, basta ser superior a nós. E pra mim, já é o bastante. A partir daqui, é a máxima proposta por um dos meus escritores de ficção científica favoritos, Arthur C. Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada será indistinguível de pura magia. Eu não consigo julgar quem um dia se fascinou com um turco mecânico enxadrista. Eu olho o turco do nosso tempo e ainda fico em choque. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.